Oferecimento. Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Planar serviços funerários. Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. Essa semana procuramos a Vigilância Sanitária e conversamos com a Andréia a respeito aí das igrejas, que foi liberado aí o retorno aí das missas, cultos, enfim, a reabertura das igrejas. Nós falamos com ela sobre a situação que Arapoti tem várias igrejas, não é? A gente olha, mas enxergamos apenas aqui no centro, mas são várias igrejas que existem. Tem igreja em Calógeras, tem igreja no Cerrado, enfim, para todo lugar. Como vai ser essa fiscalização e como que será a atuação aí da Vigilância Sanitária, como que vai ser autuado aqueles que descumprir aí as regras impostas para a reabertura das igrejas? Sim, boa tarde VP News, boa tarde Zé Adão. Realmente são várias igrejas. A fiscalização a princípio vai ocorrer pelos fiscais que foram nomeados pela prefeita para fiscalização em decorrência da pandemia pelo novo coronavírus. No decreto que a prefeita publicou essa semana, o decreto 5.642, ela dispõe que as igrejas, os padres, os pastores, os responsáveis pelas igrejas vão precisar informar ao setor de vigilância sanitária o horário de funcionamento, a maneira que vai ser feita a higienização das igrejas, e esses agentes estariam se deslocando até esses locais para fiscalizar. A população acaba sendo um aliado nessa fiscalização, José Adão, porque muitas pessoas da população acabam se preocupando. Então, por exemplo, hoje houve uma denúncia na Vigilância Sanitária dizendo que um determinado estabelecimento comercial estaria recebendo clientes com máscara no queixo, permitindo que a pessoa adentrasse no estabelecimento com a máscara no queixo. Nós fomos até o estabelecimento, evidenciamos que isso estaria ocorrendo e procedemos à orientação ao proprietário e ao cliente. E isso acaba nos ajudando bastante. Eu acredito que em relação às igrejas, mesmo quando existiu a publicação do decreto anterior, que falava que as igrejas poderiam ter uma ocupação de 50%, da capacidade de lotação e não tinham tantas regras relacionadas ao combate ao novo coronavírus, a população já nos procurava também. Os próprios pastores, padres, acabavam entrando em contato com a Vigilância Sanitária para entender o que eles poderiam estar fazendo para evitar que houvesse a propagação do vírus naquele ambiente religioso. O que eu posso dizer, José Adão, a você, a todos os ouvintes, é que é um momento que a gente tem que manter a preocupação com a contaminação. Arapoti tem se mantido muito bem em relação à doença, a Covid-19. Nós tivemos 9 casos descartados, nós estamos monitorando alguns pacientes, mas neste momento nós estamos, até agora, não sei, daqui a pouco, sem nenhum caso suspeito, estamos com alguns casos em investigação ainda, mas estamos bem, não temos nenhum caso confirmado. Entretanto, nós acreditamos que possivelmente o vírus já esteja circulante em nosso município. Portanto, é necessário que toda a população tenha consciência. Eu entendo que existe a necessidade religiosa, não discordo de que as pessoas estejam se deslocando até os templos religiosos, porém, entendo que é necessário toda a precaução. Quem puder assistir aos cultos religiosos em casa, seja pela TV, seja pelo rádio, pela internet, que o faça. Evite sair de casa. Lembrando
que a responsabilidade acaba sendo do pastor, do padre. Então, assim, como o próprio decreto diz, a igreja que descumprir aquilo que está preconizado no decreto vai sofrer um processo administrativo sanitário. Então, acho que qualquer dúvida, a vigilância e a prefeitura, o município de Arapoti vai estar à disposição. Houve esse decreto, foi um decreto também publicado pelo governo do estado do Paraná. Então o município precisa estar adequado a esse decreto, e eu espero que todas as igrejas cumpram principalmente o dispositivo que menciona a questão das músicas, né? Eu tenho visto várias igrejas publicando cultos em que existe os músicos sempre tocando, cantando, lembrando que não é um momento para que isso aconteça, até porque durante o culto ninguém, nem mesmo o pastor poderá, ou o padre poderão estar sem a máscara. É um momento em que todo mundo vai ter que estar de máscara, né? Então seria meio inadequado que houvessem músicas, que as pessoas cantassem, tocassem nesse momento. Justamente tudo isso ocorre para evitar a disseminação do vírus, a propagação do vírus e como consequência a doença, né, a Covid-19. Também perguntamos aí para a Andréia a respeito aí do uso de máscaras aí pela população. Também nesta semana aí o governo do estado aí publicou o decreto que é a vigilância sanitária quem vai fazer a fiscalização, e que será cobrado multa. As pessoas que não usarem máscara terão que pagar multa. No caso, se a pessoa estiver dentro de um estabelecimento público ou comercial, o estabelecimento terá que pagar essa multa, será responsabilizado. Perguntamos para a Andréia como será essa fiscalização. Isso. Então, assim, o governo do estado já tinha publicado uma lei, né, obrigando toda a população do estado do Paraná a fazer uso de máscara em espaços públicos, comércio, estabelecimentos públicos ou privados, a usar máscara. E nessa segunda-feira, para surpresa da Vigilância Sanitária, o decreto que ele publicou diz que quem vai fiscalizar o cumprimento da lei é o setor de vigilância sanitária. Nesse próprio decreto, diz que isso precisa acontecer a nível estadual e municipal, e que os municípios teriam 30 dias para adequar esse decreto. Por quê? Porque o decreto estadual, ele prevê uma multa baseada na legislação estadual. Então o município vai precisar elaborar o seu próprio decreto e prever uma multa baseada na legislação municipal. A vigilância, ela vai fiscalizar. Acredito que os agentes de fiscalização vão poder fazer a parte de orientação, porque no próprio decreto estadual diz que a partir da publicação do decreto, que foi dia 25, né, segunda-feira, o estado, a população, os municípios, eles têm 30 dias, tanto para adequar, publicando a sua própria lei, e também para fazer, nesse momento, orientação à população. Então, nos primeiros 30 dias, a população ainda não seria multada, né? Posterior a este período, aí existiria uma autuação da vigilância sanitária, prevendo a multa que seria publicada no decreto municipal. É algo bem complicado, porque a gente vai ter que notificar pessoas. Eu entendo que muitas pessoas não gostam, não é fácil usar a máscara, não é fácil usar nenhum equipamento de proteção individual. E para nós que não estamos acostumados, principalmente com a máscara de tecido, acaba sendo difícil proceder ao uso. Mas a gente precisa cumprir aquilo que está determinado em lei, né? A vigilância sanitária não age por conta própria. Então, obviamente, que a partir de agora a gente já tem feito as orientações, a vigilância sanitária já tem saído às ruas para fazer orientação, para quem está sem máscara, orientar que fique de máscara, para os estabelecimentos, para não permitir a entrada de nenhum cliente sem máscara, e bem como em toda a população. E a partir do momento em que for
decretado no município de Arapoti, que será previsto multa, a vigilância vai precisar fazer o seu trabalho, como nós tentamos fazer sempre da melhor forma possível, e infelizmente isso vai acabar culminando em multar algumas pessoas que optarem por descumprir o decreto. Eu aproveito o momento para falar que tudo isso que tanto o governo estadual quanto municipal vem fazendo para combater essa pandemia causada pelo novo coronavírus são ações que visam a proteção e a promoção e recuperação da saúde da própria população. Então talvez hoje possa parecer que é tudo muito ruim, muito negativo, seriam muitas cobranças, acaba cerceando de certa forma o direito de ir e vir das pessoas, mas é necessário entender que às vezes é preciso um sacrifício para o bem de toda uma população, né? Talvez se eu tiver a doença eu não vou sofrer tanto como outras pessoas podem sofrer, e cada um que morreu pela Covid-19 é uma família que sofre e que está enlutada até hoje. Então a gente precisa sempre pensar, no meu ponto de vista, além da gente, no outro também.